continuado connosco, é para nós um prazer muito grande estar aqui. O desafio que nos foi proposto foi de virmos desvendar, pelo menos em parte, os mistérios da Maria Tripeira e, no fundo, o que vamos fazer aqui convosco é partilhar a experiência do projeto Ai Maria, que a Associação DESP desenvolveu em 2012 no Centro Histórico do Porto, em torno, precisamente, do papel da mulher na comunidade local. Ora, desvendar os mistérios da Maria Tripeira é uma tarefa, se não impossível, muito difícil, porque múltiplos e complexos são esses mistérios. E esses mistérios são múltiplos e complexos porque múltiplas e complexas são as muitas Marias que compõem a Maria Tripeira. E por isso não podemos desvendar aqui todos esses mistérios. O que tentaremos fazer é levantar um pouco o véu e o melhor para isso será contar algumas das histórias que vivemos e das vidas que conhecemos. Queres começar, Susana? Sim, começo. Talvez possa dizer que vivi durante 3 anos na freguesia da Sé. E tal como acontece com muitos moradores e os moradores do Porto, conhecia muito mal o centro histórico. A minha única impressão à Sé era para ir à rua de banharia e moldurar as minhas fotografias. Tudo o resto parecia obscuro e perigoso. O próprio senhor das molduras ajudou-me a criar essa imagem, destacando-se dos outros moradores e falando-me constantemente dos problemas presentes e do passado perdido da Sé. Foi durante o Ai Maria que, entre muitas outras mulheres, conheci a surpreendente Hermínia, uma tarde, à entrada da Rua das Aldas, conversando com as vizinhas. Ainda estávamos a recuperar do impacto que esta Hermínia causara com as suas palavras espiritadas e já estávamos a surpreender-nos novamente. Não é que esta Hermínia tem uma vizinha, também ela chamada Hermínia, e que esta outra Hermínia tem cana-de-açúcar plantada em casa? Cana-de-açúcar em pleno coração da Sé. Foi como se o Pelé tivesse avistado um oásis no deserto. As Hermínias moram frente a frente. Uma tem 80 e poucos anos, mas vai ter chão de velha. A outra Hermínia está perto dos 40 e é de Cabo Verde. Esta Hermínia é tímida e reservada, nunca deixou de nos falar com alguma desconfiança, e, sem porém deixar-se ser simpática e até nos oferecer a sua cana-de-açúcar. Os meus pais têm cana-de-açúcar plantada em casa. A outra Hermínia, apesar da idade, é expansiva, brincalhona, provocadora, é uma mulher sem papas na língua. Teve uma vida difícil, muitos filhos, viu sair muita gente da Sé, mas nunca perdeu o humor. Apesar das dificuldades, foi possível manter a união da família. E para ela, isso é um património. Durante histórias e brincadeiras, confessa-nos que acha a outra Hermínia uma perdição de mulher. E quem não acha? Duas mulheres muito diferentes, mas também muito parecidas. Lutam por uma vida melhor, resistindo aos preconceitos e à falta de oportunidades de um centro histórico que persiste sendo uma periferia dentro da cidade. A história da Susana faz-me recordar com a minha infância. Eu nasci na Sé e vivi ali bem perto até aos meus 7 anos e portanto a pequena minha mãe levava-me por estes caminhos, levava-me ao mercado de São Sebastião, à Rua Escura, e mulheres como a Hermínia, a mais velha, fizeram sempre parte da imagem que eu fui construindo acerca do Porto. Talvez por causa dessa experiência, não apenas por causa disso, mas talvez por causa disso, nasceu um interesse que fui tentando procurar e aprofundar acerca do centro histórico nos múltiplos trabalhos que fui fazendo. A verdade é que o Olha Lá primeiro, durante que antecedeu o Ai Maria e o Ai Maria depois, em 2011 e 2012, deram uma oportunidade de ver o centro do Porto com outros olhos, um outro centro do Porto. Eu sabia que muita gente saía do centro da cidade depois de mim, sabia também que muitos resistiam, apesar de nem sempre nas melhores condições, mas nunca tinha pensado em quem chegava. A Filó, por exemplo. Enquanto eu e a minha família, como muitas outras, saímos, ela chegava, contribuindo para estancar, pelo menos um pouco, a sangria que se verificava no centro. Filó é uma mamoíla, uma angolana fugida da guerra que fez do Porto o seu abrigo. Já imaginaram uma mamoíla no Porto? Eu não sabia o que era uma mamoíla, não sei se vocês sabem, mas fiquem entretanto a saber. Nesta cidade, esta angolana orgulhosa viveu as conquistas e as dificuldades de estar numa terra diferente, viveu as alegrias e os momentos menos bons de uma relação conjugal, teve os seus filhos, descobriu a sua vocação, que é de conquistar os tripeiros de todas as cores e proveniências pela boca. Quem diria que a Filó, que antes até nem gostava de cozinhar, agora cozinhava para portuenses fugidos como eu e nos deliciava com a sua gastronomia.
Hoje, eu penso, como um dos seus petiscos, quão inesperadamente rica é esta realidade portuguesa. E de certeza que o Clay também nos pode falar das surpresas que encontrou no Porto quando aqui chegou. Queres-nos falar da Adélia? É verdade. Eu, antes de vir ao Porto, nunca imaginei que queria encontrar uma África dentro do Porto. Dizendo uma África, podem me perguntar como. Que parte do Porto tem uma África? E eu diria que, primeiro, na Sé, no pleno coração da cidade, no cana-de-açúcar da Hermínia. E depois no restaurante da Filó. Como se não bastasse essas duas, nas escapas das fontanhas, com cana-de-açúcar, milho, galinhas assim solta no quintal. A Adélia, que é uma das pessoas que também vive naquela encosta das fontainhas. E pronto, fui conhecendo este Porto. A Adélia é uma cabo-verdiana que veio ao Porto, veio a Portugal por causa do ex-marido, foi parar ao centro. Nós, quando aparecemos na vida dela, ela estava assim numa fase menos boa da sua vida, mas nunca escondeu para nós, nunca deixou de nos mostrar que é uma mulher forte, uma mulher com garra, uma mulher com vontade de mudar. É uma africana que estava cansada de viver submissa e decidiu mudar, decidiu sair de casa. Ela saiu, foi fazer carta de condução, hoje está a pensar ir à França, viver com os familiares que lá se encontram e também, através das palavras dela, quando nós passamos pelas fontanhas tentando falar com ela, através das palavras dela eu consegui descobrir, consegui ouvi-la dizer com eu não quero mais isto, ou é ou não é, aquela vontade de querer mudar. E nós fomos atrás destes múltiplos mistérios, destas múltiplas Marias. A DESP tem feito isso, está a fazê-lo no Porto, fez isso também em Cabo Verde, em 2009 e 2010, com o projeto Mindial, e vemos o Miguel Pinheiro, diretor da DESP, em Cabo Verde. Está agora Miguel Pinheiro no Brasil, com o novo projeto, o Fui. E aqui no Porto, com o Olha Lá primeiro e o Ai Maria depois, em 2011 e 2012, como dissemos, fomos também à procura dessa cidade escondida, dessa cidade das margens. E lá o que encontramos, uma coisa muito importante que encontramos, foi o papel central, porém muitas vezes invisível, da mulher, e foi isso que quisemos ir ver, que quisemos revelar, que quisemos questionar, que quisemos dar voz. Deixamos que as mulheres nos guiassem, fomos atrás e andamos bem perto, como poderão ver. Garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. Ser mulher. Mulher é isto. Esta proximidade, esta vontade de ir ver, eu acho que o Ai Maria explica tudo. Isto porque um São Tomense que acaba de chegar no Porto, não sabia, fica-se pronto, é um desconhecido, não sabe de nada. E hoje vá a Sé, já não é um turista, já não é um imigrante, um estrangeiro, é o Clay, ou
como elas dizem, o moreninho. Caminhando pelas ruas da Sé, eu descobri que eu também era um deles. Também sou. Eu hoje entro na Sé, é como se eu fizesse parte daquela comunidade. Eu antes nem sequer me atrevia lá a entrar. Porque primeiro também a imagem qual passam para nós, que não conhecemos, faz-nos recuar um pouco daquilo que é Sé. Pronto, e eu acho que outra coisa também que foi muito importante para nós é ter na equipa alguém que falasse a mesma língua que a comunidade qual nós queremos chegar. Eu, como São Tomense, fui o elo de ligação entre as comunidades africanas e Olhará e Adesp. Dinamizei oficinas de dança, divulguei a gastronomia de São Tomé e Príncipe, descobri que os portugueses também sabem dançar, precisam praticar um bocado mais, mas também sabem dançar. Nesse caso, no centro do Porto, com a comunidade da Sé, o nosso Rui Sousa foi um elo de ligação e decisivo, abriu-nos a porta, desde então nunca mais separou de nós, está connosco. Qualquer coisa que é para a comunidade da Sé, é ele que decide tudo, que faz-nos chegar. Connosco, o Rui desenvolveu e ampliou a sua paixão pela fotografia. Há 2 anos que tem praticado imenso a sua paixão pela fotografia. Brevemente estará no Brasil a dar aquela continuidade a esta paixão que ele tem, que nasceu com ele, com outro projeto da Adesp, que é o FUI. E, entretanto... Aliás, a presença destas pontes para as comunidades com quem queríamos contactar foi importante. O facto também da nossa fotógrafa, a Susana, ser uma mulher, permitiu, se calhar, fazer chegar esse olhar, revelar aspectos da vida feminina que não seria possível, se calhar, se não tivéssemos a presença dela. Mas talvez a Susana nos possa falar um bocadinho mais sobre aquilo que aprendemos com as Marias. Sim, com a Maria percebi-me que, de facto, a mulher desempenha um papel central, muito invisível na sua comunidade. As suas 1001 tarefas são decisivas, mas nunca são valorizadas, ou quase nunca. É a mulher que sempre acrescenta um brilho especial ao dia-a-dia. Vi isso durante os passeios fotográficos, quando propusemos aos participantes da oficina o tema, notamos uma espécie de desilusão, de desinteresse. Revelar o papel invisível da mulher parecia difícil, mas quando os resultados surgiram, o fascínio depressa se instalou. Nos gestos aparentemente mais rotineiros, banais, insignificantes, resultaram as fotografias mais surpreendentes. E assim conseguimos uma bela exposição coletiva. A ida à Lota, às 4 da manhã, à Platina com a Sona, foi também uma experiência marcante. Enquanto a cidade dorme, estas mulheres vão comprar peixe fresco, resistem à concorrência desleal dos hipermercados e lutam com orgulho pela sua herança familiar, pelas suas raízes. Todos os dias os clientes da Tina se tornam mais velhos e desaparecem, e o mercado está cada vez mais esquecido. Mas a boa disposição resiste, trata-nos sempre pelos seus mores, as suas queridas. Aprendi também que as mulheres da Sé estão cansadas de projetos e promessas. Não foi fácil convencer as Marias da Rua Escura a participar na nossa peça de teatro, mas tinham de ser elas a mostrar-nos esse barrismo de que tanto falam. Com alguma insistência, lá conseguimos convencê-las. A peça de teatro exigiu uma mudança na rotina diária da sua família, porque era necessário ensaiar, mas elas fizeram esse esforço e no fim sentiram-se retratadas sem artificialidades. Identificaram-se com as mulheres de outras nacionalidades e culturas, que passam e sofrem o mesmo que elas, e sentiram-se recompensadas pelo aplauso do público. As Marias da diáspora lusófona descobri sabores e sonoridades novas, coisas como cachupa, caril de frango, moamba, danço kizomba e só me falta aprender crioulo. Quem me conhece estranha estas novas vivências. Tornei-me numa caixinha de surpresas, tal como esta cidade, que em cada recanto nos revela experiências e mundos exóticos unidos pela língua portuguesa. As mulheres são, sem dúvida, as principais guardiãs destes mundos. Enfim, com a Maria e com estas mulheres, aprendemos que a cidade criativa só será inclusiva se não se limitar a discutir ideias e conceitos e passar finalmente à prática. Se não tentar substituir-se às pessoas, mas antes procurar envolvê-las em todos os momentos na definição da sua própria imagem
e do seu projeto. Se ousar permanecer, implicar-se e sujar as mãos. Se estiver disposta a escutar e a aprender a deixar-se surpreender. Se não permitir que os recursos fiquem nos intermediários e os fizer chegar a quem está no terreno. Se criar oportunidades reais de mudança pessoal e coletiva. Se conseguir inventar novas formas de partilha e de convivência. Criatividade inclusiva é isto. Obrigado. E delas também muito em mim que eles gostam.